君が深いから気をつけろよ。健一、これが湖だよ。綺麗だろ。ああ、もう心配はないぞ。はあ、よかったよかった。船でよかった。丘で行けば今頃はもう命がなかったね。明日の朝までには大溝へ着く。あそこは名だたる優勝には五郎左衛門様のご城下だ。長浜よりももっと繁盛だぞ。お前も俺も今度は大金持ちだ。宮城のお浜も金持ちの女房だ。これは中野坊へ蔵を建てる。俺は具足を買う。Essa cena que vocês acabaram de ver é do filme Contos da Lua Vaga Depois da Chuva, de 1953, dirigido por Kenji Mizoguchi. Ela ocorre próximo do 25º minuto do filme e dá a direção do que virá a acontecer com esses 4 personagens principais. Pela cena, já percebe-se que os 4 personagens estão em busca de um lugar melhor, fugindo de uma realidade dura, que no caso da obra era o Japão do século XVI, que estava absorto em uma cruel guerra civil, onde sobreviver é por si só um ato de resistência. A partir desse cenário histórico, Mizoguchi explora as consequências das ações de homens sobre o véu da ganância, da ambição e do egoísmo, o que é observável pela fala de um dos homens, que buscava riquezas e glórias, sem ao menos entender quais eram as necessidades de suas respectivas esposas. É o homem ditando o que é bom e o que é ruim. A cena se conclui com a voz de uma das esposas cantando: "Este mundo é uma residência temporária, onde vamos chorar até que a madrugada venha coberta pelas ondas." Mizoguchi cria uma atmosfera lúgubre e densa, sem muita visão do que está à frente devido à intensa neblina, como se aqueles personagens estivessem à deriva, ainda que a terra firme estivesse a poucos metros deles. Aquela personagem, não iludida pelos sonhos ambiciosos de seu marido, sabe que a realidade não comporta fantasias, que logo eles estariam chorando, como realmente ocorrerá ao decorrer do filme. Durante todo o filme, fantasias e sonhos surgem em tela, levando a obra para um campo imagético surpreendente, quebrando o ritmo da narrativa e levando a obra para um lugar de ilusões versus realidade, expectativas versus decepção, vida versus morte. Mizoguchi coloca seus personagens em busca de um lugar de pertencimento que sempre é apagado pelas distorções causadas pela ambição daqueles homens, que abandonam suas esposas em busca de suas próprias realizações egoístas. 66 anos depois do lançamento desse filme, uma cineasta americana decide fazer um filme de atmosfera densa, de busca por um lugar de pertencimento, e que pudesse desconstruir essa visão masculina de realizações pessoais. Buscando inspirações para tal filme, a cineasta pegou o roteiro da obra, entregou aos membros de sua equipe e disse: "Este é o roteiro. Agora, assista Contos da Lua Vaga." Para a cineasta, o segredo de Mizoguchi está nos detalhes que compõem a atmosfera. Se pensarmos em toda a filmografia dessa cineasta, conseguiremos identificar diversos paralelos entre os cuidados com a atmosfera de Contos da Lua Vaga e seu cinema. E como vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo, sim, estamos falando de Kelly Reichardt. O filme realmente tem tudo a ver com o tempo e espaço. Então eu tenho que descobrir as coisas de uma hora para outra. Fazer um filme do começo ao fim é construir coisas e quebrá-las, e construí-las novamente. O cinema de Kelly Reichardt tem uma forma muito própria de lidar com o tempo e o espaço, algo que remete bastante às obras de Claire Denis e seu cinema de fluxo, outra grande inspiração para a cineasta. Alguns críticos costumam se referir aos filmes de Reichardt como um cinema de estilo e narrativa minimalista,
mas acredito que o tema minimalismo não dá conta do que Reichardt quer explorar. É verdade que existe sim uma questão de poucos elementos em tela, tomadas longas e poucos cortes, mínimo diálogo e uma mise-en-scène de pouca movimentação corporal. Porém, essa movimentação física é substituída por uma movimentação interna quase emocional. Os personagens de Reichardt estão sempre em constante movimento. Há sempre uma certa migração, uma jornada em que o personagem está saindo de um ponto de incômodo para um de transformação ou até mesmo de reconexão, assim como aqueles 4 personagens desenvolvidos por Mizoguchi em Contos da Lua Vaga. Além desse estilo realista, seus filmes costumam abordar personagens que vivem à margem da sociedade e que buscam melhor qualidade de vida ou mesmo um lugar no mundo. Reichardt está interessada em personagens que não têm uma rede de apoio, e se você espirrar neles, seu mundo desmoronaria, como ela costuma dizer em entrevistas. Seus filmes abordam aspectos distintos da experiência americana que raramente são explorados pela indústria cinematográfica comercial. Existe um elemento cronista no cinema de Reichardt, onde ela narra a história americana através de seus filmes, expondo o que muitas vezes é ocultado, tanto pelo cinema mainstream quanto pela própria imprensa, que prefere dar atenção aos grandes acontecimentos, às grandes catástrofes, e não, por exemplo, nos altos índices de desemprego em pequenas cidades ou sobre a solidão daqueles que não têm onde morar. Ela direciona seu olhar para essas pessoas marginalizadas, que muitas vezes são solitárias e sem qualquer rede de apoio. São aquelas pessoas que o sonho americano não consegue alcançar. Quer dizer, não é nem que não consegue alcançar, simplesmente não quer alcançar. Kelly Reichardt concede palavras às vozes silenciadas, a começar pelo seu primeiro trabalho, River of Grass, de 1994. Apesar do sucesso da obra exibida em diversos festivais, Kelly Reichardt relata que River of Grass trouxe muito desgaste devido ao preconceito por ela sofrido durante as filmagens, o que fez com que ela demorasse 12 anos para voltar a filmar. Mas para além desse absurdo extra-filme, River of Grass já aponta um caminho da filmografia da cineasta, abordando temas como solidão, desalento, confusão mental e emocional e a busca por um lugar de pertencimento. É possível enxergar a forma como a cineasta trabalha o tempo não linear e o fluxo de acontecimentos desconexos, espelhando a mente desorientada da protagonista que, para fugir de uma vida solitária, fantasia uma aventura inexistente. Entre 1994 e 2006, Kelly Reichardt fez alguns curtas-metragens em sua câmera Super 8, dentre eles Odd, de 1999, e Ten a Year, de 2001, que são obras quase impossíveis de se encontrar online. Em 2006, Reichardt finalmente consegue recursos para seu segundo longa, Old Joy, baseado em um conto da coleção Liveability, de John Raymond. Já em seu segundo longa, Reichardt estabelece seu interesse por essa América quebrada que reflete, foge e recria sua realidade por explorar espaços que parecem não fazer parte desses Estados Unidos criador de sonhos e de esperanças. Aqui acompanhamos 2 amigos que buscam numa aventura nas florestas do Oregon um refúgio para refletir o seu lugar no mundo. É como se aquela dupla de amigos se permitissem pausar suas vidas, suas responsabilidades e até os problemas que o país enfrentava para esvaziar a mente e finalmente sentir a vida. Some people say we need a third party. I wish we had a second one. Yeah. And I'm going to fight for that to be the Democratic Party. But I certainly understand people who are registering as independents or as libertarians or as green or working families party and other folks because our party has not been standing up. And if we do not stand up for working folks, one good thing about Dean is that he is trying to put the party back at the grassroots level. Invest money. Just Does this thing go back any further? Oh yeah. Reichardt inteligentemente pausa os acontecimentos externos,
simbolizados por uma estação de rádio que some no início do filme, retornando apenas no final dele, quando os amigos retornam às suas vidas normais depois de um final de semana de autorreflexão na busca por um sentido na vida, na busca por um lugar no mundo. Kelly Reichardt segue observando com olhares atentos a trajetória migratória de seus personagens, e aqui, em Wendy e Lucy, de 2008, há uma interrupção nessa jornada para um conflito solitário de uma mulher abandonada à própria sorte. Em diversas entrevistas, Reichardt costuma dizer que seu interesse é em personagens que não têm uma rede de apoio. Por isso seus filmes abordam aspectos específicos da experiência americana, como acontece em Wendy e Lucy, onde uma jovem em situação de rua se arrisca numa viagem em direção ao Alasca em busca de emprego. Aqui a dinâmica de dois personagens interagindo ganha novos elementos, pois estamos falando de uma mulher e uma cachorrinha, Lucy, que é o único ponto de apoio da jovem Wendy. Aquela cachorrinha é mais do que apenas uma companhia. Ela representa uma condição de acolhimento depois de diversos abandonos, que apesar de não apresentados no filme, Reichardt dá pistas do afastamento da família, em situações normais, seria sua principal rede de apoio. Wendy Lucy marcou a parceria da cineasta com a atriz Michelle Williams, com quem volta a trabalhar em 2010 no filme O Atalho, mas diferente de seus filmes anteriores, aqui Kelly Reichardt deixa de lado a dupla que movimenta a história para focar em um grupo em constantes conflitos. Porém, a grande força do filme resiste nas interações de dois personagens que crescem paulatinamente durante todo o filme, culminando num final surpreendente e significativo. Mick, um viajante cheio de arrogância que recebe a ordem de levar aquelas 3 famílias em segurança para uma terra melhor, e Emily, uma resiliente mulher que questiona a forma como aqueles homens lideram aquela longa viagem até as montanhas. Apesar de Reichardt ainda trazer para sua obra uma atmosfera de condução lenta, mas sempre em movimento, o que é bem característico em seu cinema, aqui ela acrescenta uma sofisticação técnica que impressiona desde a primeira cena, e graças ao seu entusiasmo pela fotografia, ela fotografa os cenários antes das filmagens e pede que sua figurinista pensasse nessa paisagem para compor seu figurino. Dessa forma, o resultado que vemos em tela é um grupo de homens com roupas que dão a sensação de que eles quase são adereços para aquela terra empoeirada. Suas roupas em tons pastéis, muito parecidas uma com as outras, dão conta desse movimento de que por mais que eles busquem liderar a migração daquele grupo, eles não saem do lugar, como se eles fossem apenas parte integrante daquele cenário, enquanto as mulheres vestem roupas coloridas, criando um contraponto, ou mesmo uma certa resistência àquela masculinidade estagnante. Já em Certas Mulheres de 2016, Reichardt explora mais a fundo essas microagressões que, em referência ao título do filme, muitas mulheres sofrem em seu cotidiano, e isso nos é apresentado já na primeira cena, onde vemos o deslocamento e o abandono da advogada interpretada por Laura Dern, retratada como se fosse apenas um objeto decorativo em uma parede encardida. Depois ainda vemos seu cliente só dar atenção ao que ela passou 8 meses dizendo quando um outro homem confirma a mesma coisa. A estrutura narrativa de Certas Mulheres se diferencia dos filmes anteriores da cineasta, ao propor um conjunto de 3 histórias distintas que intencionalmente transitam entre uma e outra de uma forma bastante dura e crua, evidenciando que essas histórias são apenas parte de um todo, de um mundo de microagressões, das quais a própria cineasta foi, e possivelmente ainda seja vítima. Ao todo são 4 mulheres, em que as circunstâncias farão com que suas histórias se entrelaçam de uma maneira íntima e profunda, ainda que distante, conforme buscam seus lugares no mundo, seus lugares de pertencimento. Como vimos no início desse vídeo, Kelly Reichardt se inspirou na atmosfera de Conto da Lua Vaga de Mizoguchi para criar sua própria obra sobre a busca de um lugar no mundo. E isso finalmente aconteceu em 2019 com First Call, filme que dá continuidade ao olhar atento à América não vista. Em First Call, acompanhamos o cozinheiro Cook Pigovitz, que é contratado por um grupo de homens para fornecer seus serviços gastronômicos em uma expedição de caça de peles nos territórios do estado do Oregon. E King Lu, um chinês misterioso que, longe de casa,
precisa fugir de um grupo de russos que deseja a vingança. O lar sempre foi uma busca constante nos personagens de Kelly Reichardt. Em River of Grass, a dupla busca refúgio para sua fuga. O Joy é a busca de um lugar de desconexão com o mundo externo e reconexão com o interior. Já o Andy Lucy é a jornada para encontrar um lar que ofereça trabalho digno, e o atalho é uma trajetória migratória de um patriarcado inútil. Certas mulheres já partem de um olhar macro de mulheres que parecem deslocadas do mundo, sem um lugar onde se sintam pertencentes. E finalmente, em First Call, tanto Cook quanto King Lu estão longe de terem um lar, então eles buscam reviver suas experiências por meio da memória gastronômica daqueles bolinhos, que no Brasil chamamos de bolinho de chuva. E é curioso pensar em como esse dispositivo até tardio dentro da história traz consigo um elemento de paz, de acolhimento, de carinho entre eles. É como se no momento em que eles e outros estivessem comendo aqueles bolinhos, houvesse um lar para eles, ainda que temporário. Reichardt chega a diminuir o ritmo para que eles possam saborear o fazimento e o consumo daqueles bolinhos. É a partir desses pequenos elementos que Kelly Reichardt articula seus temas com personagens tão complexos que parece impossível de alcançar durante a exibição do filme, o que faz suas obras perdurarem na cabeça de seu público por muito tempo. Reichardt não propõe respostas fáceis nem conclusões satisfatórias. Seus filmes estão mais interessados em criar perguntas sobre nossas fragilidades, nossas buscas e nossa luta por existência. Suas personagens não querem apenas sobreviver, elas querem existir, querem ser vistas, ouvidas e sentidas. É um cinema de múltiplos temas circundados em um elemento principal, o pertencimento. Se você deseja se aprofundar mais no cinema de Kelly Reichardt, não deixe de ouvir o episódio 43 do podcast do Plano Sequência, onde analisamos 5 filmes da cineasta e ainda exploramos suas principais influências. Não deixe de conferir. Esse episódio fica por aqui e nos vemos no próximo.